Olá, pessoal. Boa noite. Estamos chegando aqui com mais uma etapa do O que eu creio? Perguntas e respostas. Que bom, né? Que podemos fazer perguntas. Que bom que podemos ter respostas. Talvez nem sempre façamos todas as perguntas que gostaríamos de fazer. Talvez nem sempre vamos ter a resposta que gostaríamos de ouvir. Mas o importante é que este é um momento de sinceridade, de verdade. E a gente quer refletir, assim com vocês, essa caminhada de fé da Igreja Cristã. Pois é uma caminhada conjunta, não é uma caminhada isolada, não é uma caminhada solitária. É uma caminhada solidária. Então a pergunta que abrimos hoje à noite vem da seguinte constatação. A pessoa disse assim: não consigo afastar a ideia de que nas igrejas cristãs, inclusive na nossa, está graçando uma verdadeira inflação de palavras, que falta o lastro das ações que poderiam dar crédito às palavras pregadas. No meu entender, é a ação social que deveria estar em primeiro lugar. As palavras ganhariam um novo significado se fossem pregadas na medida exata de nossas ações, quase como na história do bom samaritano. O evangelho não deverá começar com ação? É uma pergunta muito sincera e tem o seu momento, o seu lugar, com certeza. A Bíblia diz que no começo Deus criou o céu e a terra. Ação, portanto. Mas Deus criou o mundo a partir da sua palavra. Lá em Gênesis está escrito: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Notamos que onde Deus fala, ele age, e onde ele age, ele fala. Você tocou num assunto de grande sensibilidade e de importância decisiva. Confesso que depois de ter pregado mais de centenas, talvez 1000 sermões, de ter feito milhares de pregações e ter também experiências com palestras, conferências, retiros, estudos, reconheço que levo parte da responsabilidade pela inflação que você falou, que você mencionou, e que realmente é nosso problema fundamental. Não é a palavra de Deus que está inflacionada. A palavra de Deus tem lastro para toda a eternidade. Inflacionada está a palavra humana, as nossas palavras. Palavra que não engrena com a palavra que é poder. Palavra esvaziada que não muda nada. Assim, não posso discordar do que você disse. A parábola do bom samaritano continua sendo um espinho na carne de todos os cristãos. Não só dos sacerdotes, levitas, dos, vamos dizer assim, religiosos de carreira. Eu gostaria apenas de fazer algumas colocações teológicas que considero indispensáveis a serviço da verdadeira palavra de Deus. Primeiro, palavra de Deus é ação de Deus. Não é apenas uma manifestação verbal. Deu uma trancada aqui. Onde não acontece nada, quando os homens falam de Deus, não é a palavra de Deus que está sendo anunciada. Entendo o verbo acontecer no seu sentido amplo, que implica aceitar, rejeitar, combater ou
praticar. Segundo, para combatermos a inflação da palavra, não adianta revertermos o processo. Primeiro agir, depois falar, e aí tudo está de volta no seu lugar. Veja que muitos agiram no campo social, entre nacionalistas, socialistas, nacional-socialistas, etc. e tal, e agiram mal. O poeta alemão Goethe faz da sua obra, Fausto, traduzir o começo do Evangelho de João da seguinte forma. No começo era a ação, em vez de o verbo, a palavra, como está na nossa Bíblia. No final, Fausto desespera da sua própria ação. A ação divorciada da palavra, toda ação humana, que não engrena na palavra de Deus, é tão inflacionária quanto a palavra humana. Repare o sem número de ações sem lastro, públicas, eclesiásticas, particulares, governamentais, partidárias. O problema é o mesmo. A ação não atinge o ser humano por fazer dele um objeto, por não tratá-lo de tu, qual parceiro e irmão que é aceito e amado. Terceiro, o nosso caminho só poderá ser integrar-nos na palavra-ação, como dizia Lutero, ou na ação-palavra, como dizia Calbart, da ação-palavra de Deus. Como seus mensageiros autorizados e como seus humildes servidores. Apenas isto é o que somos. Palavras na medida das ações, mas ações na medida da palavra. Compreenda, esta medida não é nada medíocre. Concordo com você quanto ao exemplo ao exemplo do bom samaritano. Este homem não botou a boca no mundo, acusando, reivindicando ou propagando, não é, as suas boas intenções. Ele não fez disso um campo de autopromoção, mas simplesmente ou corretamente praticou um ato social, na hora e no lugar exato em que ele precisava ser feito. Este ato engrenava no momento histórico da vida de um homem necessitado. Tornou-se o próximo dele, expondo-se aos ladrões e salteadores. Qual é o motivo? Ele compadeceu-se dele. Agiu como Deus age em Jesus Cristo. Penso que neste terreno entre Jerusalém e Jericó, terreno que na prática é acidentado e perigoso, vai ter de processar-se a nossa aprendizagem social. E por último, quarto, conscientizemo-nos do fato de que o samaritano só foi o próximo de uma pessoa na hora da sua ação. Na Bíblia, o termo próximo aparece 16 vezes, sempre no singular. Eu quero ter 1 milhão de amigos, dizia uma música. Isso é um sonho. O cristão não esquecerá os muitos, como Cristo não os esqueceu. Mas a cada tempo ele terá um próximo. E será o próximo de uma pessoa. Será o Cristo de alguém. Toda a ação social cristã mais ampla terá por base o conforto e o auxílio prestados ao próximo individualmente, em primeiro lugar. Hoje nós vamos ficar só com esta pergunta, esse questionamento, porque ele é bem amplo e também porque nos faz pensar bastante. Tá certo? Então eu desejo para você uma boa noite, que você possa refletir sobre o assunto que trouxemos aqui e que a gente possa estar atento.
quem é o nosso próximo? No dia de hoje, no momento de hoje, aonde Deus quer que eu seja a sua luz para a vida de alguém? Se cada um procurasse pelo seu próximo, alguém estaria procurando por nós, como próximo também. Tá bom? Então, uma boa noite a todos, fiquem bem, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta. Tchau, gente!